Todos os chakras possuem memórias e comandam os corpos mental, emocional e físico. Hoje nós vamos falar especificamente do chakra sexual. Este chakra diz respeito à relação de você com você mesmo e de você com o outro. Sobre o amor próprio, acolhimento, nutrição. Vamos entender um pouco mais sobre esse vórtice de energia? Potencial da consciência. Dando continuidade aos nossos estudos da apometria quântica, chaves de transformação, nós vamos trazer um caso prático de atendimento de apometria, que é bem interessante porque nós podemos descortinar várias possibilidades quando nós conseguimos entender melhor a funcionalidade dos corpos sutis. Cada corpo sutil tem uma informação e nós vamos destrinchar essa informação tendo uma visão ampla de um caso prático. Nós vamos falar um caso e que a pessoa ainda está em processo de mudança, está em processo de limpeza, ela já está 1 ano e meio conosco e veio nos procurar por conta de uma amiga que faz body talk e foi indicado fazer apometria. Esta pessoa veio com um problema na sexualidade dela. Problema na sexualidade. O quê? Ela veio com o excesso de desejo, o excesso de vontade de ter relação sexual. Uma coisa assim animalesca, como ela mesmo disse pra gente. Uma coisa assim descompensada, em que as imagens vêm na tela mental dela, flui do nada, vamos dizer assim, flui do nada, aparece do nada, e que aquilo vai mexendo com a química do corpo dela e ela vai para masturbação, de se masturbar várias vezes ao dia, ou mesmo de ficar procurando parceiro, parceira para ter relação sexual. Vamos usar aqui um pseudônimo para não expor a pessoa. A pessoa tem a opção sexual, é homossexual, é uma pessoa do sexo masculino e isso independe de opção sexual. Pode ter, tanto uma mulher pode ter essa disfuncionalidade, sentindo desejos sexuais, vindo na sua tela mental cenas eróticas, como um homem sentir desejo por uma mulher, e assim como homossexuais que sentem desejo por homens dentro da sua tela mental, fica passando essa imagem, e uma mulher também que sente desejos por uma mulher. Nós viemos de uma história que tem essas passagens lá muito antes de Cristo. A gente nem pode mensurar o tempo, né, dentro dessa configuração de opções de sexual, bem como de gênero, né? Então isso é algo também que nós temos que observar, e isso nos ajuda até perder o preconceito, acabar com o preconceito, acabar com o preconceito, porque isso são memórias que se perpetuam dentro dessa experiência humana, e o espírito, quando vem para cá ter essa experiência humana, que independe do tempo e do espaço, recebe essas marcações, e quando se depara com um novo ego, esse ego recebe a influência dessas marcações. Aí, nesse caso, o João, ele tem essa disfuncionalidade, ele está em tratamento, e ele relatou num primeiro atendimento que isso incomodava ele. Então esse foi o primeiro insight para ele poder buscar essa transformação, porque estava incomodando. Era algo que ele já estava se questionando. A apometria, ela vai atuar principalmente quando a pessoa tem
essa primeira vontade, assim, eu quero melhorar. Mesmo que a pessoa não tenha clareza, mas você percebe na mente dela que ela tá percebendo essa disfuncionalidade. Ela tá buscando ajuda, ela tá procurando ajuda de uma coisa que ela vê que não está normal, que está saindo do padrão da normalidade, que já está começando a prejudicar. Segundo João, ele nos relatou que estava percebendo que estava demais e que estava vindo essas imagens em horários impróprios, do nada, aparentemente do nada, e que ele ficava igual um cachorro no cio. E ele procurou ajuda e disse que queria cuidar disso, tratar disso, e ele faria o que fosse necessário para sair desse padrão, dessa vontade exacerbada, dessa vontade animalesca. No primeiro atendimento, nós vimos um bolsão de energia preso a ele, de uma consciência abstrata. Ele não tinha forma, mas ele tinha uma consciência ali registrando uma simbiose com ele, onde fazia um retroalimento no chakra sexual, que jogava informação: vamos fazer sexo é muito bom, ai que delícia. Então nós logo vimos esse bolsão de energia, que não tinha forma, era uma forma assim, uma forma pensamento toda desconfigurada, e que nós retiramos esse bolsão de energia, que é alimentado também pela psicosfera do coletivo, e que está também doente nessa função energética que todos nós seres humanos temos, que é o nosso lado sexual, que é a nossa vontade de você ter uma intimidade com alguém, só que de forma disfuncional, exacerbada e doente. Então aquela energia, além de estar alimentando a energia do chakra sexual dele, tinha teias de energia ligado à psicosfera da Terra. Imediatamente nós dissociamos essa energia, desintegramos essa energia do campo dele, e ele relatou para a gente que sentiu a retirada dessa energia, sentiu um incômodo nessa região, e ele relatou que realmente ele foi mexido. Isso é prova para a própria pessoa, dentro da metafísica, dentro do nosso corpo sinestésico, que ele traz uma sensação no corpo, a retirada dessa energia. E isso é muito bom, porque dá crédito àquilo que nós estamos fazendo. E dentro do relato do primeiro atendimento, ele disse que realmente sentiu uma pressão muito grande no chakra umbilical, e que essa pressão vinha para a cabeça e dava essa vontade louca, que ele fala pra gente que é louca. E esse foi o nosso primeiro atendimento. E ele fez atendimentos assim quinzenais, dentro de uma sequência de terapêutica. Hoje o João se encontra num equilíbrio mais de domínio dessas sensações. Ele diz que ainda não está curado. Deixa eu entrar numa parte teórica também, antes de você finalizar. Hoje ele é buscador do autoconhecimento, ele está nesse movimento de compreensão dessas forças psíquicas. E o que são essas forças psíquicas? É bom nós esclarecermos aqui de maneira simples, objetiva, que nós temos complexos, que são conhecidos como eus negativos. Essa força psíquica, numa visão junguiana, o complexo, ele se apossa do corpo, ele quer experienciar aquela sensação por aquele ego, e ele força aquele padrão. Quando nós percebemos que nós somos uma mistura de corpos, nós conseguimos visualizar melhor como que essas forças psíquicas atuam. No primeiro vídeo, nós falamos da apometria.
Se você chegou nesse vídeo, volta lá no outro que você vai entender melhor a nossa primeira explicação. No caso do João, perceba que a sensação do estímulo, da vontade, do desejo de fazer sexo descompensado, desse libido, né? Libido é uma força, uma energia, tá aonde? Numa memória do chakra sexual, que é o sacro umbilical. Esses nadis, como eu falei no vídeo anterior, esses canaizinhos que permeiam todos os chakras, se essa memória tá no chakra sexual, esses nadis ficam entupidos para poder conseguir subir para o plexo solar, para o cardíaco, para o laríngeo, para os chakras superiores. Não flui a energia. E aí o que ele atrai para o campo dele? Pessoas que estão com a mesma frequência, que querem um sexo também casual, que querem também externar esse orgasmo, esse desejo, essa maneira de se sexualizar com o outro, daquela famosa rapidinha, e fica nessa simbiose, né? Nessa troca rapidinha dessa energia, desse libido, porque os nadis não conseguem fazer uma outra leitura que está ali nesse vórtice de energia. E essa energia, ela é alimentada por quem? Por um eu, que é uma força psíquica, que vem marcado no espírito de João, que coleciona essa memória. E quando João veio aqui, nasceu, condensou, criou essa personalidade de João, ficou ali jovem, trouxe toda essa formação da opção sexual, e aí traz essa memória dessa disfuncionalidade em relação ao sexo. E é João que sente desejo? É João que realmente tem desejo? É esse ego que tem essa descompensação? É bom perguntar, porque nós conseguimos olhar com cautela para os psicopatas, para as pessoas que cometem desejos, inclusive pessoas que têm um estado mental, intelectual altamente alto, tem uma profissão. Inclusive nós tivemos um caso de um médico ginecologista que ele sedava as mulheres e ia lá mexendo na genital da mulher, fazia lá a masturbação com a mulher desacordada, fazia todas as sequências eróticas que vinha na mente dele, e ele estava ali se deliciando naquela cena até ser descoberto. Nós, dentro das leis humanas, esse é um crime, realmente é repugnável, mas dentro de uma fisiologia energética dos corpos, você, como ser humano observador dessa cena, você desenvolve uma compaixão por aquele espírito que está totalmente desestruturado energeticamente e que só consegue ter essa sensação dessas imagens na tela dele. Isso é de um estuprador, isso é de uma pessoa que tem desejos eróticos com criança, que é o pedófilos. São os pedófilos. E essa disfuncionalidade, de onde que vem? Você já se perguntou? Será que são realmente os humanos tão perversos? E nós vamos olhando estes corpos de uma maneira mais abrangente e mais acolhedora até com o meu ego, de se punir por que eu tenho desejo sexual descompensado. Se eu estou no movimento de cura, eu tenho que ter o que eu tenho que ter primeiro comigo? Acolhimento. O nosso convite aqui em trazer também esses casos é que você desenvolva um acolhimento por você. Porque só nos acolhendo e olhando as nossas sombras é que você consegue desenvolver também o amor próprio. Então, no caso de João, para passar de novo para minha mãe, ele veio com uma sensação que foi marcado no espírito dele, que estava nesses corpos mentais, no corpo emocional, desse eu que não é ele, é um outro eu, é uma força psíquica viva, ativa, que está acoplada na mente dele, digamos que é um eu negativo, que é um complexo, que se apossou
do corpo do momento, João, e ele tem aquela memória ali. A memória, podemos dizer que está no DNA, sim, porque provavelmente outras pessoas da família de João, um antepassado, também tem essa disfuncionalidade, mesmo que não tenha curado, ou mesmo que não tenha sido ativado no DNA. Ele disse que soube que o pai dele tem também um nível dessa disfuncionalidade. Tinha. Aí, no caso, ó, a resposta do porque que eu falei. o pai já é falecido e ele buscando o histórico da família, retratando o histórico do pai com a mãe, a mãe soltou que o pai também tinha essa disfuncionalidade. Então ele já tem uma marcação genética. Essa herança genética real que acontece, né, que está aqui viva, ativa, e a pessoa pode olhar até para o pai, para a mãe e romper aquele padrão, assim, eu não quero mais isso, essa repetição desse padrão, dessa herança genética. E ele começa a modular esse ego realmente. E nesse momento é que nós conseguimos perceber o quanto nós não temos livre-arbítrio e nós vamos desenvolvendo o livre-arbítrio na medida que nós vamos olhando para cada corpo. E a apometria nos permite isso. Para mim, na minha visão, a apometria é a tecnologia maior que nós podemos usar dentro de uma mudança real que precisamos fazer e precisamos ter. Existem várias técnicas terapêuticas maravilhosas, mas quando você percebe que você não cura uma emoção, não cura um padrão mental, não, você procura esse caminho, porque a cura vai chegar, você vai conseguir fazer as limpezas dos seus corpos, sim, você vai mandar luz para esse eu disfuncional, sim, você vai remeter novos elétrons, novas informações para esse eu disfuncional, e aí acontece a alquimia, a mudança dos elétrons, a mudança energética através desse ego, desse personagem que você está vivendo. O nosso personagem, ele tem o fator principal da nossa mudança, dentro das nossas crenças que construímos nesse ego humano. Ele que vai auxiliar, ele que vai proporcionar você ter a vontade, o desejo, o querer, a força que você vai dar ao seu espírito. O ego é muito importante, porque ele fortalece o seu espírito dentro de um programa que ele vai desenvolver. Não é mesmo, Tatiane? Sim, eu já li bastante livros sobre psicologia transcendental, pesquisei sobre a psicologia freudiana, e a psicologia que mais se aproxima de uma visão apométrica, e que é apométrica, a visão do Jung, porque ele fala do self, ele fala das sombras, ele navega nesses corpos sem trazer uma nomenclatura de corpos sutis, e ele dá respaldo para a apometria quando você consegue perceber o quanto nós somos uma mistura de forças psíquicas. E na visão da psicologia analítica, ele consegue trazer essa percepção do quanto nós somos movidos por essas forças. Esse emaranhado, ele é real, ele realmente, a física quântica, quando fala desse emaranhado, e quando lá no experimento da dupla fenda, ela fala que o observador muda a condução desses elétrons, é isso que acontece numa apometria, quando o interagente, que é a pessoa que está sendo atendida, ela observa, ela muda o campo. João, com a vontade de mudar, ele olhou o campo, ele percebeu, por mais que a força ainda esteja querendo atuar, ele ainda está em desenvolvimento. Por que ele está em desenvolvimento? Porque ele vai se aproximando cada vez mais da tríade superior, que é o primeiro corpo nosso mental é o manásico, ele consegue se aproximar e já consegue observar melhor a situação.
até realmente produzindo novas memórias nesses corpos, um novo quantum de energia, porque esse quantum de energia precisa ser fabricado para poder sustentar esse vórtice de energia, a não repetir um padrão. Joe Dispenza fala desses vórtices de energia, que são os chakras, que são plexos neurológicos e que têm vida própria, vontade própria, desejo próprio. E nós, quando analisamos estes corpos, vemos que a humanidade está presa no primeiro chakra, no instinto de sobrevivência, do medo, no instinto de procriação, só no instinto do ter disfuncional. É só observar a própria busca da nossa humanidade, do coletivo de maneira geral, né? A gente ainda é muito primitivo dentro desse mental nosso em perceber só essa realidade aqui. E a nossa ideia é que você aprimore a sua visão sobre você mesmo. Se permita a ter uma visão maior de si mesmo dentro desses agregados que nós temos, que estão nos bastidores do nosso consciente, né, que estão no nosso inconsciente, e que a partir de você tendo consciência, você passa a ter o domínio dele, porque a consciência é um fator fundamental para a nossa mudança. Eu me conscientizo, então logo eu faço a mudança, porque eu passo a ter o domínio da minha existência, não fico trazendo essas marcações, essas cargas energéticas desses eus que precisam de ajuda. E que as encarnações que nós vamos tendo é justamente ajustar e fazer a mudança que o nosso espírito precisa ter. E a gente tem muito tema ainda para falar dessa parte da energia sexual. Nós temos ainda muito a explorar dentro do caso de João e vamos deixar para um próximo vídeo, porque nós vamos falar aqui nessa próxima sequência de estudos como uma pessoa ela é sucumbida por essas memórias, porque ela, vou dar um spoiler aqui, porque ela entra nas egrégoras que estão na mesma vibração. Então, além dela ser apossada por esse eu, outras egrégoras se apossam daquele corpo e ela não tem comando. E aí é um psicopata, mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo, ainda dando continuidade aos estudos com o caso de João. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos e vamos juntos expandir cada vez mais a nossa consciência com autoconhecimento e movimentos de autocura. Potencial da consciência.